Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira. Eu vi que vocês gostam quando eu trago vídeo de costura e hoje não ia ser diferente, gente. Eu vou trazer hoje essa bolsinha aqui, ó, que eu fiz pra minha mãe já faz muito tempo e no fim ficou aqui. E hoje eu acordei, eu lembrei dessa bolsinha e falei, eu vou ensinar as meninas. Porque isso aqui é muito, muito, muito facinho, gente. Aí, aqui na frente, tá vendo? Eu usei filme de recorte, mas eu usei na máquina, tá? Então, se vocês não tiverem a máquina, que isso aqui não seja impedimento pra vocês fazerem. Quando eu não tinha máquina, eu tentava recortar isso aqui no estilete. A gente consegue também se a gente quiser, mas vocês também não precisam fazer isso aqui. Pode fazer uma aplicação com tecido, pode deixar inteiro liso, porque também é super bonito. E aí a gente vai fazer essa bolsinha e também eu vou ensinar a fazer um chaveiro. Gente, esse chaveiro, eu via muito ele nos ateliês, assim, eu achava a coisa mais linda, mas eu nunca vi ninguém ensinando a fazer. Até hoje eu nunca vi ninguém aqui no YouTube ensinando a fazer esse tipo de chaveiro, porque as pessoas ficam com segredinhos, assim, onde compram as peças, os metais mais bonitos. E eu vou deixar tudo aqui pra vocês, gente, porque eu não tenho essa besteira, tá bom? Eu acredito que conhecimento é pra ser compartilhado. Porque não existe eu compartilhar alguma coisa e eu não aprender nada em troca. Então, eu acho que o ensino, o compartilhamento, na verdade, ele é uma via de mão dupla. Mesmo que eu esteja ensinando alguma coisa, eu sempre vou aprender outra em troca, entendeu? Então eu vou deixar para vocês onde eu compro, vou deixar até o WhatsApp da loja, porque depois de um tempo eu comecei a comprar com eles pelo WhatsApp, que o atendimento era mais rápido, e aí eu vou mostrar para vocês a loja dessas ferragens aqui, tá, gente? É uma loja muito, muito boa, e eu compro muitas coisas lá. Esse aqui, na época, é um que eu mandei fazer com a minha logo, aí esse aqui acabou, então a gente vai usar um cursorzinho simples, e esse material aqui, gente, ele é legal por quê? Porque ele aceita esse tipo de corte, ó, vou cortar no estilete, tá? Chama-se corte a fio. Como ele é um material sintético, ele não desfia, tá? Então, a gente vai fazer esse aqui, ó, no corte a fio, e o chaveiro a gente vai fazer no mesmo material, a gente vai fazer um kitzinho, tá bom? Isso dá pra vocês venderem, dá pra vocês presentearem, dá pra vocês pirarem, porque eu, sinceramente, eu achei um vídeo hoje de umas coisas que eu fiz há um tempo atrás, eu vou deixar passando pra vocês verem aqui, tá? São várias coisas, vários estojos, várias coisinhas assim, eu amo esse tipo de coisa, tá? Então agora vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês as medidas, tá bom? E esse aqui eu não vou mostrar só as medidas, vou mostrar pra vocês como que eu corto, tá? Ó, gente, eu fiz o desenho aqui, tá? Com lápis mesmo, tô sem giz e aquela minha caneta fantasminha acabou. Aí, a medida aqui, ó, que eu fiz esse retângulo, 28, gente, de altura, tá? Por 21 de largura. Agora, eu vou usar o estilete pra recortar. Aqui, a gente tenta fazer, assim, o mais certinho possível, pra ele já ficar num corte bem bonito, tá? Mas não tem problema, se não ficar muito legal, você pode arrumar depois também e ir cortando, tá? Ó, com estilete bem amoladinho, no caso esse meu estilete aqui, ele é novo, ó, tá fazendo um corte bem legal, tá? Quando for usar o estilete, é legal usar uma régua assim, tá, ó, gente, de aço, porque é mais segurança, né, pra nossa mão. E ela tem esse negocinho aqui em cima, ó, pode ver que eu tenho vários riscos aqui, ó, de estilete. Olha só, gente, então, ó, ficou aqui esse retângulo de 21 centímetros por 28, tá? O que a gente vai fazer agora?
Ó, gente, como é legal. Ó, por dentro ele é bem macio, então isso aqui dá pra fazer capinha de iPad, de notebook. Aí você só se atentar pra não colocar nenhum desses metais assim pra dentro. Geralmente é só tipo uma pasta assim mesmo, costurada, pra gente poder guardar e aí não arranha, tá? O aparelho, ó, super legal. Isso que eu falei aqui pra vocês, ó, tá vendo? O corte ficando assim, ó, certinho, ó. É corte a fio que chama, né? Alguns tecidos permitem. Tem o soft color também, que ele é bem bonito, sabe? Geralmente, vamos supor, tem preto, ele é preto aqui fora, por dentro ele é vermelho. Tem azul com laranja, é bem bonito. Ó, gente, então tá aqui o nosso material. A gente vai achar o meio dele, tá? Bem certinho aqui, dos dois lados a gente vai fazer essa marcação, ó. Então aqui, ó, vou fazer por dentro, tá? A marcação. Dos dois lados. Gente, ó, eu tenho essa reguinha aqui, ó, que ela é de papelaria, né, pra encadernação. Ela tem 1,5 cm de largura. Eu vou usar essa reguinha pra medir aqui o meio, tá? Vocês vão entender, aqui é onde vai o nosso zíper. Eu vou colocar ela aqui e vou desenhar em volta dela. Vou fazer, ó, a minha marcação, deixa eu baixar aqui. A minha marcação tá bem aqui no meio, tá? Que eu achei o meio, né, da peça, tá bem aqui no meio. Então, eu posicionei minha régua bem certinho aqui no meio, porque eu quero que fique com 1,5 cm, mas bem alinhadinho, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse risco aqui, porque é onde a gente vai cortar pra colocar o zíper. Ó. Aí ficou assim, tá vendo? A minha marcação, ó. Essa marcação aqui, então, tem 1,5 cm aqui, tá? O que a gente vai fazer agora é deixar 2 centímetros de cada borda, ó. 2 centímetros daqui pra cá e 2 centímetros daqui pra dentro também, tá? Porque o nosso zíper vai começar 2 centímetros após essa marcação. Então, eu já uso essa régua aqui, ó. Essa régua aqui é muito legal, gente, por ela ser transparente assim e ter todas as marcações, fica super facinho da gente visualizar. Ó, 2 centímetros. E aqui a mesma coisa, 2 centímetros. Ó, então eu tenho 2 centímetros aqui em cima e 2 centímetros aqui. O que eu vou recortar é essa parte aqui, ó, do meio. Tá vendo? Essa parte inteira aqui, ó. Essa parte vai sair. Aqui também a gente vai fazer o corte a fio, tá? Então, a gente vai posicionar, vai deixar ela bem certinho aqui, ó. E a gente vai passar o estilete também, tá? Eu vou marcar aqui pra fora só pra saber onde que vai, onde que acaba meus 2 centímetros. Onde acaba e onde começa. E aí é só cortar. Ó. A gente vai fazer do outro lado. Que eu marquei aqui fora, gente, só pra eu saber onde tá meus 2 centímetros, tá? Que eu tô deixando. Que aqui eu vou seguir essa risca aqui do meio. Segura firme e vai embora até a sua marcação, ó, tá vendo? Essa parte a gente vai tirar.
Olha só, o que a gente quer é isso aqui, tá, ó. A peça desse jeito aqui. Porque aqui é onde vai entrar o nosso zíper, ó. Vai ficar aqui em cima. Tá? Agora, aqui, ó, você pode passar cola. Ou pode passar fita dupla face também, que segura, tá? Gente, ó. Eu vou usar esse zíper aqui, ó, zíper por metro, tá? Você compra assim, ó, em loja que vende tecido sintético, ele é bem baratinho, tá? Eu tenho várias cores aqui, aí eu achei essa cor aqui, ó, vai ficar bom. Mas você pode colocar colorido também, tá? Nada impede de você colocar você vai fazer um detalhe aqui, colocar aqui, tá? Eu vou colocar essa cor mesmo. Então, eu vou cortar um pouco maior, tá? Ó, eu vou deixar passando, que depois eu corto aqui. Gente, aqui, ó, eu cortei o zíper, né? Você pode cortar ele com uns 30 centímetros, tá? Um pouco maior do que a largura, né? Da nossa bolsinha. Aqui, a gente já vai ter que deixar o cursor passado, tá? Porque nesse caso aqui não dá pra gente colocar depois. Então, ó, eu peguei esse cursorzinho douradinho que eu tinha aqui. Sempre a gente vai passar primeiro a parte que é arredondada, ó, tá vendo? Do nosso cursor. Vem com a parte redonda primeiro, ó, coloca um lado. Depois coloca o outro, segura aqui com a mão, com o dedo aqui em cima, ó, e puxa, tá, ó. Parece complicado, mas não é, tá, gente? Tudo é prática, é treino, né? Então, aqui a gente pode colocar a fita dupla face. Eu não achei a minha fita dupla face, então vou passar um pouquinho de cola, tá? Por que, gente, isso é legal? Porque a gente já leva pra máquina garantindo que tudo esteja no seu devido lugar. Porque se a gente levar pra máquina assim, sem posicionar bem antes, a gente corre o risco do zíper andar, né? E aí não vai ficar legal. Porque quando a gente costurar esse material, vocês vão ver, ele fica todo furadinho, assim, fica uma gracinha, sabe? Que a agulha da máquina grossa. Aliás, eu vou fazer na transporte duplo, tá, gente? Mas esse material aqui, como a gente não vai fazer muitas dobras, não tem forro nem nada, dá pra fazer na máquina doméstica, mas se você vê que a sua máquina não aguenta, não fica forçando ela, tá? Porque às vezes é uma máquina diferente da outra, né? Então, gente, eu vou usar essa cola aqui, tá? Ó, cola de contato. Eu sempre uso essa cola aqui, tá? Pra fazer minhas bolsas assim. Vou usar bem pouquinho aqui, só pra fixar o zíper. E pra dar o contato, né, gente, vou passar um pouquinho aqui bem na bordinha aqui, tá? Do zíper também. Espera secar um pouquinho, tá? Aí, ó, a gente vem com o nosso zíper, posiciona aqui, tá? Essa cola é legal porque a gente não precisa ficar apavorado. Colocou aqui, posiciona, depois a gente vira, se não ficou legal, descola de novo, tá? É só reposicionar. Ó. Aí fica assim, gente, ó. É facinho pra levar na máquina, né? Pra levar a máquina e passar, ó. Tá vendo, ó? A gente vai fazer isso agora. Gente, ó, vou usar essa máquina hoje, tá? Mas igual eu falei pra vocês, usa a máquina que vocês tiverem aí, principalmente se for aquelas mais antiguinhas, elas são super fortes, tá? Eu só não aconselharia usar a doméstica pra fazer bolsa maternidade, né? Porque aí são muitas camadas de tecido sintético e também o forro, que geralmente é um verniz, alguma coisa assim. Então a espessura fica muito grossa e se a gente for usar numa máquina doméstica, a gente vai acabar estragando a máquina, tá? Então, essa aqui, como só vai ser a dobra, né, do Montana, eu acredito que dá pra fazer, tá? Na doméstica. Eu vou fazer aqui porque, igual eu falei pra vocês, eu gosto muito do ponto dessa máquina e também porque eu tô usando essa linha de nylon 60, tá? E essa linha de nylon 60 eu não posso usar na minha máquina doméstica, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma costura toda a volta aqui, ó. Toda essa volta aqui. Vou fazer esse pesponto todo no tamanho 6, tá?
da minha máquina, ela vai até, acho que o 9 ou 8, uma coisa assim. Eu vou usar o tamanho 6 para fazer esse pesponto. E, gente, eu não vou dar retrocesso. Por quê? Porque eu não quero que fique feio aqui em cima. Eu vou deixar bastante linha aqui, ó. Aí, depois eu vou vir por baixo e vou fazer um nozinho, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Isso são só detalhes também, gente. Se você quiser dar retrocesso, daí, pra não fazer o nozinho, também pode, tá? Pode ir bem devagarzinho, gente, não tem pressa, tá? O importante é que fique bem bonitinho o ponto. Chegou aqui no finalzinho, ó, a gente pode virar com a mão, tá? Pra gente ter certeza onde vai pegar o ponto. Aí vira a peça aqui, ó. Ó, gente, agora eu vou puxar a linha aqui por trás, tá, ó. Essa linha que tá aqui na frente, eu vou puxar ela aqui pra trás. Ficaram as 4 perninhas aqui atrás, pra não ficar aparecendo aqui na frente, tá bom? Agora é só a gente dar um nozinho. Pode queimar, gente, pra garantir, tá? Ficou assim, ó, desse lado, tá vendo que eu falei pra vocês que o ponto dessa máquina é muito bonito. Agora, eu vou cortar o zíper aqui e vou dar uma queimadinha também, tá? Você pode deixar ele mais ou menos 1 centímetro pra dentro, tá? Ó, vocês viram que pra cortar o zíper eu sempre troco de tesoura, né? Porque eu não uso a mesma tesoura, tá? Do material, assim, de tecido pra fazer essas coisas, porque na verdade acaba com a tesoura, né? Então, ó, deixa mais ou menos 1 centímetro aqui e corta. E aqui desse lado a mesma coisa. Aqui, gente, a gente queima também, tá? O zíper. Só pra não correr o risco de desfiar. Gente, ó, como eu tenho minhas etiquetas, ó, ela vai ser dobrada assim. Eu vou colocar a minha etiqueta aqui embaixo, que já que eu tenho, né, gente, vou usar. Vou posicionar ela bem aqui embaixo e vou pregar, tá? Pra vocês terem uma noção. Só a etiqueta já é um detalhe, já é um enfeite, ó. Se eu quisesse colocar somente a etiqueta aqui no meio, ó, ela já ia ficar bonita. Só que eu quero colocar aquele filme de recorte aqui, tá? Então, eu vou posicionar a etiqueta aqui embaixo, lembrando que eu vou deixar uma borda, né? Porque eu vou passar a costura aqui ainda. Então, eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó, tá? Aí, eu vou fazer assim só pra dar um início aqui na minha marcação. Que ela tem esses ganchinhos, ó. E aí, depois você força assim e ela entra.
É esse metalzinho. Por dentro eu coloco essa pecinha aqui, ó. Aí você dobra aqui, depois você vem com uma ferramenta assim, ó. Mas, ó, gente, tendo cuidado pra do outro lado você não colocar ela pra não arranhar, tá? Porque se... Eu tava com o dedo aqui embaixo, tá? Porque se eu colocasse aqui em cima, eu podia arranhar quando eu fosse forçar. Aí, gente, agora a gente vai pôr aquela alcinha aqui do lado, tá? Que é essa alcinha aqui, tá vendo, ó? Essa alcinha que a gente vai prender essa meia argola aqui, tá, ó? Então, eu tenho essa meia argola. E esse pedacinho aqui, gente, é aquele que a gente tirou da parte do zíper, tá? Então, a gente vai aproveitar ele, porque dá certinho, ó. Que a gente tirou 1,5 cm, essa argolinha aqui é de 1,5 cm. Então, a gente vai colocar aqui dentro, ó. Vai cortar um pedacinho, porque ela tem que ficar assim, ó, tá vendo? Pra fora. Ó, essa bolsinha, ela fica assim, ó, dentro você vê, tá, ó. Ela não tem forro nem nada, por isso que eu falei pra vocês que é super simples, tá bom? Então, eu vou cortar mais ou menos aqui, ó, pra colocar pra dentro. Essa alça aqui, depois que a gente vai fazer ela, tá vendo? E colocar. Porque no caso, ela tá com mosquetão, ó. Então, não precisa se preocupar com ela agora, tá bom? Aqui, ó, cortei uma alcinha com mais ou menos 5 centímetros, tá? Por 1,5 de largura, ó. Aí, coloca aqui. Eu vou passar uma costurinha nela aqui, isso não vai aparecer depois, é só pra eu garantir que ela não fique correndo, tá? Ó, gente, só um pontinho aqui no meio, ó, só pra ela não ficar correndo, tá? Que a gente vai posicionar ela aqui, pra ter certeza que ela vai ficar presinha junto. Aqui você vê mais ou menos o que é do seu gosto, tá, ó? Eu deixo assim, só um pouquinho pra fora. Agora, gente, a gente vai fechar a nossa bolsinha, que é muito simples e rápida, na verdade. Eu vou colocar uns clipezinhos aqui, ó, porque eu não quero que ela fuja, tá? Que o bonito dela é isso, ó, que eu falei pra vocês, tá vendo? O corte dela é a fio, então ela tem que ficar toda certinha. A costura tem que bater bem, bem bonitinho nas duas partes. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar pra encaixar aqui, tá? Na hora que estiver passando aqui perto, ó. A gente deixa assim, mais ou menos com 1,5 centímetros pra baixo aqui, tá, ó? Aí, você que escolhe. Deixa a linha pra gente fazer o arremate depois. E começa aqui, ó. Vê onde a agulha vai bater pra gente ir bem no comecinho, tá? E pode ir devagarzinho, gente, sem pressa, tá bom? Sempre reparando aqui, ó, pro pezinho ficar sempre no mesmo lugar pra gente tentar fazer a costura o mais retinha que a gente conseguir. Chega aqui no final, você pode ir com a mão, tá? Ter certeza que vai ficar no lugar que você quer. Vou colocar já aqui, gente, ó. Chegou aqui, gente, eu vou tirar assim, tá? Da minha máquina. Quero deixar bastante linha, pra eu poder vir aqui atrás pra arrematar. Aí, a mesma coisa, tá? Vou amarrar aqui.
queimar. Outro lado, ó, a mesma coisa. Vou puxar minha linha. Ó, ficou assim. Aí, vou dar um nozinho também. Bem reforçado para garantir. Aqui, gente, ficou assim, ó, na frente. Agora, eu vou cortar. Ó, gente, é uma gracinha, né? E tão simples de fazer. Olha só que legal que fica, ó, por dentro. Isso aqui, aquelas bolsinhas que você deixa assim no carro, ó. Rapidinho você já coloca as suas coisas aqui, ó. Tipo uma carteirinha, né? Só que bem charmosinha. Aí, agora o que eu vou fazer? Vou fazer a alcinha aqui, tá bom? Cortei uma alcinha, tá? Com 1,5 de largura por 32 de comprimento. Só que isso aqui, tá? Fica ao seu critério. Se quiser fazer menor, se quiser fazer maior, você que sabe, tá bom? Aí aqui, ó, eu tenho esse mosquetão, na verdade, esse mosquetinho. Ele tem 1,5 aqui de largura, então, ó, ele vai passar aqui certinho na minha alcinha. Você já corta pensando nisso, tá? Também. A gente vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Essa dobrinha aqui, ó. Ó, passou a alcinha aqui. Deixa dobradinho aqui, ó. E coloca essa outra parte aqui em cima. Como que a gente vai unir tudo isso aqui? Com rebite, tá? Eu vou usar esse rebite aqui, ó. Eu não me lembro mais o número dele, porque faz muito tempo que eu comprei. Ó, eu vou usar esse rebite. E, gente, eu tenho o balancinho pra fazer e eu tenho as matrizes, tá? Mas se você não tiver, eu tenho certeza que numa lojinha aí do seu bairro que eles vendem aviamento, é só você ir lá e pedir que eles colocam, tá legal? Então, eu vou furar aqui e vou colocar. Primeiro, gente, pra eu poder colocar o rebite, eu vou fazer o furo, ó, com essa ferramentinha aqui, tá? Mais ou menos onde eu quero o rebite, ó. Pego todas as partes e furo. Se o meu rebite não passar aqui, porque no caso são 3 camadas, aí eu posso fazer um furo maior um pouquinho com a tesourinha, tá? Aí eu vou furando aqui, até eu conseguir passar essa parte aqui maior, ó, do rebite. Você vem assim, ó, com a pontinha de uma tesoura e faz um furinho um pouco maior, tá? Aí você fez a marcação, ó, você vem colocando o rebite, tá? Ó, aqui, aqui. E essa partezinha aqui por cima. Ajeita bem, ó. Colocou aqui essa primeira parte. Aí coloca a tampinha aqui, ó. Vamos dizer assim, né? A tampinha do rebite. Vai aqui no balancinho e aperta. Aí, gente, ó, já ficou rebitadinho, ó, tá vendo? Fica bem bonitinho. A nossa bolsinha, ela já está assim, ó, só esperando pra encaixar aqui, ó. Olha que legal. Agora, gente, eu vou fazer um recorte aqui, ó, de filme, com filme de recorte, ó. Que cor, gente? Que cor que vocês acham? Dourado. Eu vou tentar fazer um recorte aqui na máquina e vou pregar aqui com ferro, tá? Mas não tem necessidade. Se você quiser fazer uma costura também sobreposta, se quiser recortar à mão também, se quiser fazer um outro tipo de aplicação aqui, se quiser comprar um bordado pronto e colocar aqui, gente, ideia é o que não vai faltar, tá bom? Eu vou ligar a máquina ali pra fazer esse recorte e a gente já volta aqui. Gente, continuando aqui, né? Já anoiteceu. Já são 7h40, eu acabei de voltar da obra. Eu vou correr aqui para não ficar mais tão escuro, para conseguir terminar aqui com vocês. Ó, eu vou usar o filme de recorte aqui que eu mostrei para vocês, né, o dourado. Vamos ver se dá certo. Se a minha máquina estiver muito desregulada, eu não vou ter tempo de regular ela agora para fazer isso. Aí eu vou deixar sem o filme de recorte, tá? Eu só vou colocar porque é só para dar uma ideia para vocês, assim, do que a gente pode fazer, tá? Mas
se demorar muito, eu não vou poder ficar mexendo, porque senão, como que eu ainda vou editar esse vídeo, né? E ainda vou cortar o chaveiro pra ensinar vocês, tá? Pra fazer um conjuntinho. Então, ó, eu tenho esse filme aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou colocar umas fitas pra prender, porque eu não sei como que tá a cola dessa minha base aqui. Talvez ela não esteja muito boa. E aí eu vou garantir. Faz tempo que eu não ligo essa máquina, gente. Então, vamos ver como que ela tá. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu tô aqui no programa da máquina mesmo, tá? Que é esse Canvas Workspace. Aí, aqui já tem várias coisinhas assim prontas, ó. Como eu não vou ter tempo de montar nada assim, com o nome, eu mesma fazendo, assim, personalizado, apesar que assim também é personalizado, né? Mas eu não vou ter tempo de montar uma arte aqui, alguma coisa, eu escolhi esse aqui, ó. Aí eu já diminuí um pouquinho, tá? Então agora eu vou mandar pra máquina, eu vou fazer a transferência direto pra máquina, tá? Falou ali que já tá pronto. Ó, gente, aqui eu mandei transferir direto pra máquina. Aí eu vou querer escanear primeiro para depois recortar os dados, tá? Porque a gente vai ver certinho a marcação de onde ela tá posicionada a folha. Aí eu posiciono a escrita bem em cima de onde está a folha, para não correr o risco de cortar errado. Ó, gente, como que fica, tá vendo, ó? O desenho da folha certinho, ó. Onde eu coloquei as fitas, tudo. Então, eu posso trazer o desenho aqui pra cima certinho, entendeu? Então, agora eu vou vir aqui. Agora, esse aqui, eu vou diminuir um pouco, porque eu tô achando ele muito grande. E assim ele fica proporcional, gente, ó. Aí eu vou colocar ele bem posicionado aqui. Acho que aqui eu não tenho fita, né, ó. Vou pôr ele um pouquinho mais pra cá. E aí, gente, eu vou mandar cortar. E seja o que Deus quiser. Não sei se vai cortar, porque eu não ajustei nada do jeito que tá. Olha só, gente. Aqui, ó. Desenho concluído. Ok. Olha só. Que gracinha. Deu certo. Agora eu vou tirar a folha. Vou levar vocês aqui pra mesa e vou tirar daqui. Ó, vem todas essas ferramentinhas assim na máquina, tá? Gente, eu falei pra vocês, tá? Dá pra vocês fazerem à mão, dá pra fazer com estilete de precisão. Claro que não vai ficar assim, tudo bem. Mas cada coisa tem sua beleza, tá? Eu não tô aqui induzindo vocês a comprarem nada que vocês não possam comprar. Até porque às vezes não são coisas assim muito em conta. E pra você comprar uma máquina assim, você tem que ter certeza que você quer trabalhar com isso. Eu trabalhei bastante tempo com essas coisas, então por isso que eu tenho, tá? Se fosse só pra ficar fazendo assim, coisas pra casa, eu compraria também? Compraria. Mas aí você tem que ver se você pode, tá? Eu não quero induzir vocês a ficar gastando com coisas assim desnecessárias. Agora, claro, né, gente? A máquina de costura, imagina, eu acho que todo mundo deveria ter uma máquina de costura em casa. Isso, super apoio. Ó, gente, que legal, muito satisfatório. Ó, que bonito. Não sei se vocês conhecem isso aqui, ó. Tem de várias cores. Várias cores. Aí aqui agora eu vou tirar assim, ó, porque eu não quero perder nenhuma pontinha dessas letrinhas, que fica muito lindinha. Ó. Isso aqui dá pra gente aproveitar até o coraçãozinho, tá vendo? No caso, isso aqui, ó, é descarte, porque a gente quer usar esse que tá vazado. Mas esse aqui, ó, dá pra pôr do lado. Dá pra aproveitar, porque sai um coraçãozinho. Ai, gente, isso aqui dá pra fazer almofada. Dá pra... Igual eu falei pra vocês, né? Eu peguei uma escrita que já estava pronta. Mas a gente pode montar. Isso aqui, ó, é que esse aqui,
Esse filme aqui, no caso, ele é colado com ferro, tá? Então, esse aqui é para tecido, para sintético. Agora, existe um que a gente coloca, que ele é adesivo. Então, você recorta aqui, você pode pôr na taça, no copo, no vidro, na porcelana, no que você quiser. Ó, que legal. Vou colocar aqui no fundinho só pra gente ver como que vai ficar, ó. Ó que gracinha que fica. Então, agora eu vou pregar aqui com ferro e já mostro pra vocês, tá? Então, aqui está meu recorte, ó. Eu vou posicionar ele aqui, mais ou menos assim, ó, no meio, tá? Que eu achei que vai ficar legalzinho aqui no meio. Aí, eu vou vir com esse tecido aqui, ó, ele tá dobrado em duas partes. E vou colocar em cima e vou pressionar com ferro. Agora, eu não lembro, gente, se esse material tá com a película aqui por cima. Tá sim, gente, ó, tá vendo? Consegui pegar a pontinha, vou pôr aqui pra vocês verem, ó, tá vendo, ó? Ela vem com uma película, ó, protetora por cima ainda, ó. Aí, só você remover. Ó, gente, ficou assim, nossa clutch. Chamam de clutch, né? Gente, isso aqui é muito, 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 muito rápido de fazer, tá? E muito fácil também. Deu pra vocês perceberem, né? É só costura reta, gente. Tá? Não precisava ter isso aqui, tá? Eu coloquei porque é um charminho a mais e a gente gosta. E eu tenho a máquina aqui, igual eu falei pra vocês. Mas o que vocês podem fazer? Vocês podem ir numa gráfica da cidade de vocês e mandar e pedir pra fazer, tá? Eles fazem, porque eu fazia isso quando eu não tinha minha máquina, tá bom? Eu mandava tudo na gráfica, pedia os filmes de recorte, eles fazem belezinha e vocês vão só aplicar. Ou seja, gente, olha isso aqui, ó, pra vocês venderem. Na Shopee, abrir uma lojinha, vender pras amigas, presentear agora no final de ano. Eu acho super interessante. Vocês sabem que eu sou empolgada com as coisas, né? Mas eu amo esse estilo de coisa. Se alguém faz um negócio desse aqui, ó, coloca meu nome e me entrega isso aqui de presente, gente, eu fico nas nuvens, eu amo, sabe? Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem o chaveiro, tá? A gente vai cortar uma tirinha do mesmo montana que a gente fez a bolsinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que eu tinha isso aqui, ó, de muitos anos atrás, de quando eu tava fazendo testes ainda, tá vendo, ó? Que era pra fazer chaveiro, e eu tava fazendo com esse filme de recorte. Só que depois eu encontrei essas letrinhas aqui, ó. Vocês já devem ter visto que eu coloquei no meu caderninho, ó. E elas ficam muito lindas, assim. Pra mim, o chaveiro fica bem mais bonito assim, sabe? Então, a gente vai fazer isso, a gente vai colocar essas letrinhas, tá? Eu vou deixar o link da loja pra vocês aí, o nome da loja é Altero, tá? Gente, eu não ganho nada com isso, que nem eu falei pra vocês, tá? Tô compartilhando pra vocês informações que muitas pessoas não gostam de contar e elas nunca nem quiseram contar. Quem faz esse tipo de chaveiro aqui não falam de compra, porque, ó, esse material é muito legal e ele não escurece, tá? Eu sempre compro os meus materiais de bolsa lá, ó. É bem legal. Eu tenho várias coisinhas assim, ó, de lá. Ó, depois aí a gente vai usar, ó. Tem os pingentes, ó, que dá pra colocar. Tem várias coisinhas muito legais, olha só. Ó, eles têm uns mosquetões super bonitos. Formato de coração. Tem de tudo, gente. Aí tem coisa pra você montar bolsa, pra você montar as bijuterias. Olha só que legal. Então, tem bastante coisa aqui. Tá vendo? Tem esses feixes aqui, ó. Pra bolsa que ficam super lindos. Eu faço uma mochila com esse aqui, ó. Fica lindíssimo. Olha, acabamento pra tassel. Olha que lindo, gente. E é tudo de boa qualidade, viu? Ó. Eu fiz essas canetas aqui, ó. Aqui é um pingente de câmera, ó que gracinha. Tá vendo? Aí eu comprei a caneta, acho que a caneta eu comprei na Shopee, ó. Só vocês procurar lá, ó, Bic dourada. Aí eu fui lá no site da loja, achei isso aqui, ó. E ele vem assim, ó. Ele vem essa parte, né, do tassel e essa parte aqui, ó. Que acho que é pra
pra você fazer acabamento de tassel mesmo. Só que ela encaixa perfeitamente aqui, ó, na caneta. Então, o que que você pode fazer? Canetas personalizadas. Eu fiz várias já, gente. Você vai pendurando aqui, ó, você vai colocando a correntinha, você coloca o que você quiser aqui, ó. Dá pra fazer uma mais bonita que a outra, ó. Isso aqui também, gente, pra presentear é muito legal. Ó, pra mim tem tudo a ver, imagina, ó, essa caneta aqui dentro dessa bolsinha e mais o chaveiro que a gente vai fazer agora. Deixa eu parar de falar porque eu fico super empolgada aqui e aí eu não mostro pra vocês o que eu tenho que mostrar. Peguei um pedaço do Montana aqui pra não ficar manuseando ali porque ele tá muito grande ali, tá? A gente vai fazer uma tirinha assim, ó, desse tamanho, tá? Tem 19 centímetros de comprimento por 2 centímetros aqui, ó, na altura. Então, eu vou desenhar aqui com a minha régua, desse lado. Então, 19 por 2. Vou usar essa régua aqui, gente, porque eu falei pra vocês que eu gosto dela, né? Por conta que já dá pra fazer certinho aqui a medida, ó. 2 centímetros. Agora, gente, é aquele negócio, né? Do corte a fio. Tentar fazer ficar o mais retinho que bonito possível. Só que isso aqui, gente, nas lojas de sintético, vocês conseguem comprar já cortado, tá? Consegue comprar já pronto. A gente vai usar ele assim dobrado ao meio. Como que a gente vai passar nossas letrinhas aqui? A gente vai cortar um bem mais fino para colocar aqui no meio e colocar as nossas letrinhas. Porque as nossas letrinhas, elas são assim, ó, gente. Não sei se vai dar pra ver bem. Ó, tá vendo? Tem esse espacinho aqui, que é um passadorzinho, ó. Aí a gente passa por aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí elas ficam presinhas. E a gente vai passando e formando a escrita, o nome que a gente quiser. Eu não tenho muitas letrinhas aqui, eu vou ver o que dá pra formar, tá? Que faz tempo que eu não compro essas letrinhas. Ó, gente, a medida disso aqui, eu vou cortar mais ou menos, eu acho que... Eu tenho essa reguinha aqui de encadernação, ela tem 6 milímetros, tá? Eu vou tentar cortar por ela. Aí a gente vai ver como que vai ficando, qualquer coisa eu vou refilando, tá? Fica na mesma medida, tá? Dessa parte aqui mais grossinha do nosso chaveiro. Que a gente vai fazer isso, ó. A gente vai colocar ela aqui em cima, ó, pra poder passar as nossas letrinhas, ó. E poder fazer. Gente, como que eu aprendi esse chaveiro? Do mesmo jeito que eu aprendi as outras coisas. Vendo imagem na internet e dando zoom, tá? Para poder ver, porque ninguém falava onde tinha essas letrinhas, aonde, porque isso aqui, gente, se não tiver boa qualidade, eles escurecem muito rápido, tá? E não sei porquê, as meninas que fazem isso aqui, elas, como elas querem sempre vender o curso, né? Aí elas falam, lista de fornecedor, para quem fizer o curso. Ó, gente, eu vou iniciar aqui, ó, com essa hashtagzinha, tá? Eu não tenho mais outro tipo de pingente para colocar aqui, mas eu tinha uns coraçõezinhos, tinha várias coisinhas assim, é que eu fui fazendo, né? Aí foi acabando. Ó, a gente vai passar nessa faixinha que a gente cortou aqui, tá? Ó. Então, gente, é muito fácil, ó, super simples, né? Só vir passando por dentro das letrinhas, ó, e formando a escrita que você desejar. Olha só, gente. Já vai começando a ficar super bonito, ó. Hoje eu vou usar esse aqui, tá, ó, como acabamento da parte superior. Esse aqui eu vou colocar na parte inferior, ó, tá vendo? Desse lado ele é assim. Gente, eu vou falar de novo, tá? Não reparem minhas unhas. Quando eu falo que vocês vão reparar. Porque eu fico trabalhando lá na construção, gente, aí tá tudo acabado. Ó, embaixo eu vou colocar esse. Eu vou deixar o link da loja para vocês, tá? Aí vocês entram lá e procurem. Se vocês quiserem especificamente assim, ó, com esse mesmo tamanho, tudo igual ao meu, aí vocês me perguntem, porque assim, lá tem muita coisa, né? Vocês vão ficar encantadas. Tem tudo pra bolsa, tá? E tudo com muito boa qualidade. Gente, isso aqui não é publi, tá? Eles nem sabem que eu existo. Tá bom? É só porque eu gosto de indicar o que realmente eu uso e o que eu acho bom.
que é aquele que a gente coloca daí a chave aqui, ó. Abre assim e coloca a chave, tá? Aí, a gente vai inventando, né, ó. Porque daí você vai pegando os pingentinhos e vai colocando o que você quiser, ó. Tá vendo? Eu tenho assim. Ó. Tem assim, ó, gente, coraçãozinho com estrazinho. A nossa faixinha do meio, ó, com o nome, tá, ó. Ele corre assim, se você precisar pôr mais pra lá, mais pra cá, ó. Se você quiser deixar um pouquinho, se você deixar um pouquinho mais grossa essa faixinha aqui do meio, daí ele não corre, tá bom? Aqui eu vou deixar assim mesmo, porque eu só vou demonstrar pra vocês, tá, ó. Então, a gente vai colocar isso aqui em cima deste, tá? E é legal passar uma colinha, tá? Eu sempre passo, só que a minha cola aqui acabou. Essas colas da Tec Bond, sabe? Igual Super Bonder. Gente, ó, você vai pegar a argolinha, tá? Antes de você colocar essa parte aqui, ó. Você vai passar a argolinha aqui dentro. E vai levar ela até aqui embaixo, ó. Tá? Porque é nessa argolinha que a gente vai colocar os nossos penduricalhos. Aí agora você vem e coloca essa parte aqui em cima. Claro que você vai forçar um pouquinho, né, pra ele entrar. E eu coloco cola aqui dentro também, gente. Aí você vem, força aqui em cima, ó, pra colocar esse terminalzinho aqui, ó. Deixa essa parte da faixinha assim, ó, bem no meio, tá? Colocou aqui, a gente vai agora parafusar, tá? Ó, gente, o parafusinho, ele encaixa aqui, ó, perfeitamente, tá? Nessa chavinha aqui, tá? Essa chave alha. Aí, a gente só vai vir aqui atrás, ó, e parafusar. É super simples, tá? Quando você compra esse terminalzinho, ele já vem com parafusinho, tá? E essa chavinha vende na própria loja. Agora, a gente vai colocar os enfeites, tá? Eu vou usar essas argolinhas aqui maiores, tá? Ó, pra colocar aqui. Aqui. Pra eu poder colocar esses aqui, ó. Agora, gente, aqui embaixo, ó, a gente vai colocar o que a gente quiser. Então, ó, eu pensei em colocar esses aqui, ó. Fé, né? Que não pode faltar. Essa bolinha branca aqui, eu acho ela super linda, olha que fofa. Tem uns extrazinhos aqui. Aí tem coraçãozinho. Tem esse coraçãozinho aqui também, com extrazinho, ó. Assim. E tudo, esses aqui tem que ser colocado com essas argolinhas aqui, ó, que são menores, tá? Que fica mais delicadinho. Gente, tá me incomodando aqui, porque eu tava olhando a foto aqui, eu começava sempre a escrita, ó, desse mosquetão pra baixo, tá? E aqui ficou ao contrário. Eu vou virar aqui as letras. Já virei aqui, gente, as letrinhas. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu me confundi só na hora de colocar aqui, porque eu gosto, ó, estando de frente pra mim, tá? Que a escrita comece aqui, tá? Como eu tava gravando e olhando na câmera, eu coloquei tudo ao contrário. Mas, ó, agora tá certo. Então, você tem que se basear pra começar a escrita aqui, ó, tá? E olhando aqui assim pra você, ó. Mas é isso, gente, ó. Aí eu coloquei esse mosquetão aqui, ó, de coração. Esse outro aqui, ó, porque a gente pode pôr a chave aqui, tá vendo? E toda essa ferragem é dessa loja que eu falei pra vocês, tá? E eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Ó. Aí vocês penduram o que vocês quiserem, gente. Vai inventando aí, tá? O céu é o limite. E se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver. Tem muitas coisas assim, ó. Que legal, ó. Dá pra pendurar até mais, ó. Ó, que legal pra você dar de presente pra alguém que cozinha, ó. Isso aqui é um mini livro de receita, ó. Um livrinho de receita. Tem o chapeuzinho do chefe.
Tem muitas coisinhas, ó. Eu gosto de pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó, com esse brilhinho. E colocar aqui em cima. Vou colocar ele aqui. Olha só, gente. Coloquei esse aqui, ó. Coloquei esse aqui. Coloquei a argola, né? Que daí, no caso, pra colocar a chave. E esse aqui que a pessoa pode prender na bolsa, né? Prender aonde quiser. Por dentro da bolsa. Que, na verdade, fica um chaveiro tão legal, né? Que a gente não vai querer pôr por dentro da bolsa. Aí, gente, olha como ficou os dois. Olha só essas duas peças juntas. Aí, gente, eu amo. Eu vou usar, só que eu vou ter que tirar esse nome, né? Porque Vanessa, a não ser que tenha alguma Vanessa aí, né? Que seja inscrita no canal há bastante tempo e acompanhe e comente. Quem sabe eu posso mandar. Olha que legal. Olha que legal, gente. Então, eu tava vendendo esse chaveiro aqui a R$70, tá? E a turma compra sem dó. Eu vou deixar umas fotos pra vocês, mostrando que eu montava a caixinha, eu colocava papel de seda, adesivo, a caixinha toda perfumada, então ele vai na caixinha, tá vendo? Porque, gente, quase que uma joia, né? Muito, muito lindo. Quer dizer, não sei se vocês vão gostar, né? Mas eu sou apaixonada por essas coisas assim, ó. Aí, olha que legal, você pode pôr a chave do carro, pode pôr a chave da sua casa. Eu tenho uma história muito legal com um chaveiro assim. Uma época da minha vida, eu sonhava em ter um carro. Eu falava pro meu marido, a gente vai ter um carro alto ainda. Eu sonhava em ter uma SUV. Aí, chegou uma época que eu falei, eu vou fazer o chaveiro do meu carro. E eu queria um carro branco, eu queria uma SUV branca. Aí, eu fiz um chaveiro branco e eu queria o Jeep, gente, o Renegade. Depois que eu fiz o chaveiro, 2 semanas eu estava com o carro. Não só manifestei a minha vontade, né? Porque aí, no caso, gente, não seria somente a lei da atração. No meu caso, como eu creio, então foi a fé. Mas a gente tem que acreditar, tem que mandar boas energias, tem que ter fé, tem que sonhar, tem que trabalhar, né? Porque nada vai cair do céu. Mas as coisas acontecem, gente. Tem que crer. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tirem muito bom proveito, tá? E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês me falam, porque eu posso ensinar vocês a fazerem várias coisas, tá? Pra mim faz muito mais sentido eu estar aqui com vocês, eu mostrar e alguém falar assim pra mim, eu fiz aquela peça e consegui vender. Gente, vocês não têm noção do orgulho, do sentimento que eu tenho quando vocês me contam que vocês fizeram alguma coisa, porque eu já saí de momentos muito difíceis da minha vida, assim, ó, vendo vídeo no YouTube e aprendendo a fazer as coisas, tá? Eu nunca fiz aula de corte e costura, por isso que eu já falei pra vocês, eu não sou costureira, eu sou curiosa, tá? Eu pego as coisas, eu olho e consigo fazer, claro, né, que Deus abençoa, assim, a gente dá capacidade, dá habilidades manuais e tudo, mas eu nunca fiz curso, tá bom? De corte e costura eu nunca fiz curso. E já falei pra vocês, a minha área é tecnologia, por isso que eu tenho facilidade pra lidar com as máquinas e computadores e tudo mais. Aí, por que não unir tudo, né? Então, a gente vai unindo tudo e vai saindo essas peças, gente. Gente, vou contar aqui uma história rapidinha que aconteceu essa semana e me levou a escrever esse finalzinho aqui que eu vou deixar para vocês. Essa semana eu e meu marido recebemos uma pessoa aqui que é muito amigo nosso e ele tem um conhecimento específico numa determinada área. Só que ele retém esse conhecimento só para ele. E o trabalho dele já não está mais tão fácil, ele já tá com uma certa idade assim, e como ele trabalha autônomo, fica difícil para se aposentar. Então eu sempre aconselho ele, por que você não faz um curso? Tem bastante curso já nessa área, só que você tem uma experiência muito boa, então você sabe do que você vai falar. Monta um curso, pode ser na sua própria oficina, pode ser um curso online, e eu sempre quero incentivar as pessoas a viverem melhor, a fazerem coisas melhores, a ter uma qualidade de vida melhor. Só que ele falou que
ele tem coisas que só ele sabe e que ele não quer passar, que ele não quer ensinar. E aí, gente, eu fiquei pensando assim, que há pessoas que carregam dentro de si um dom tão bonito, uma habilidade única, que foi lapidada com o tempo, com os erros, com as tentativas e as persistências. Só que muitas vezes elas guardam isso como se fosse um tesouro, como se fosse um segredo de estado. Tem medo que alguém copie, que o mundo descubra o, entre aspas, como se faz. E assim elas acabam trancando o próprio brilho dentro de uma caixa invisível. Eu entendo, é natural querer proteger o que custou tanto para aprender, mas existe uma diferença entre ser copiado e ser inspiração, entre perder algo e multiplicar o que se tem. Porque eu acredito que quando você ensina, o seu conhecimento não diminui, na verdade ele se multiplica. Ele se espalha, cria raízes em outras mãos, floresce em outros corações. O mundo só chegou até aqui porque alguém um dia decidiu ensinar, porque alguém não teve medo de mostrar o que sabia. Cada invenção, cada cura, cada obra-prima, todas nasceram de mentes que não se fecharam. Imagine se ninguém tivesse compartilhado os seus dons. Onde estaríamos agora? E ensinar não significa dar tudo de graça. O seu tempo, a sua experiência, o seu caminho, tudo isso tem valor. Você pode sim cobrar pelo que ensina, pode transformar o que você sabe em sustento, em profissão, em propósito. O importante é não reter por medo, por orgulho ou por desconfiança, porque conhecimento que se esconde morre com a gente, mas o que se compartilha deixa herança. E sabe o que mais? Ensinar é um ato de generosidade, mas também de coragem. É se expor, é permitir que outros cresçam, é acreditar que o sol nasce para todos. Quando você ensina, o mundo fica um pouco mais bonito, a roda da vida gira e o que você entrega hoje, amanhã volta, em forma de reconhecimento, de gratidão e paz no coração. Então, que a gente não guarde só para si o que pode iluminar outros caminhos, que sejamos incentivadores e não colecionadores de segredos, porque quando alguém decide ensinar, abre portas para que muitos outros possam sonhar. E se muitos pensassem assim, o que seria do mundo? Eu penso que um lugar mais sábio, mais generoso, mais vivo e cheio de pessoas transformando dons em bênçãos compartilhadas. E é por isso que hoje, ao terminar esse vídeo, eu quero deixar uma sementinha no seu coração. Não tenha medo de compartilhar o que você sabe. Cada ensinamento, por menor que ele pareça, pode ser a resposta que alguém estava buscando há muito tempo. O mundo precisa de pessoas que dividam o que sabem, que inspirem, que somem. Se você tem um dom, ensine. Se aprendeu algo com esforço, repasse. Se domina uma arte, multiplique. Se você quiser viver disso, viva, porque isso é digno. É digno você cobrar pelo seu tempo e dedicação, mas nunca deixe o medo ou o orgulho calarem o seu propósito. Ensinar é plantar luz no coração de quem cruza o nosso caminho, e quando a gente acende luzes ao redor, o próprio caminho fica mais iluminado. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos da Disney.